Destinatário de 17 milhões via Pix. Bolsonaro já teve 317 mil bloqueados por não pagar multa. Apontado como destinatário de 17 milhões e 200 mil reais em transferências via Pix entre o início de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi alvo de bloqueios em conta bancária por se negar a pagar multas na Justiça. O montante foi citado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, revelado ontem. O documento diz que os valores são atípicos e se refere provavelmente à campanha de arrecadação feita por apoiadores de Bolsonaro para quitar sanções recebidas durante o seu governo, como a de circular na rua sem máscaras em meio à pandemia de Covid-19. Em junho deste ano, Bolsonaro afirmou ter sofrido mais de um bloqueio judicial de bens em função de 3 multas aplicadas pelo governo de São Paulo, ainda na gestão de João Dória. O ex-presidente foi enquadrado por ter circulado sem máscara no estado, ferindo uma medida de proteção individual em vigor à época em função da pandemia. Na ocasião, ao revelar o bloqueio, o então presidente mostrou que foi aplicada a restrição no valor de R$ 317 mil reais, R$ 317.047,52 em sua conta. Dias antes, diante das multas não pagas, a Justiça de São Paulo já havia atuado determinado bloqueio de 87 mil nas contas de Bolsonaro. O ex-presidente foi alvo de multas em diferentes cidades paulistas durante a pandemia. Ele também recebeu punições por irregularidades em Sorocaba, 552 mil, Presidente Prudente, 607 mil, Eldorado e Iporanga, 47 mil cada, em Ribeira, 63 mil e Miracatu, 319 mil. O evento partidário do PL chegou a afirmar Bolsonaro chegou a afirmar que terá que desembolsar algo em torno de 2 milhões para quitar todas as multas do processo. A fonte é do O Globo. Ilicitude não tem. Recebeu o Pix, agora está pagando multa. Está tendo bloqueio. Isso faz parte, né, Ju? Então, isso faz parte. E não pague o bloqueio não, que a ordem judicial vai lá e toma o dinheiro da conta. Já está lá na conta. Já está lá, já está reservado para pagar, tá né? Que pagar isso aí. Ô, né? Márcio, o que me chama a atenção nesse processo todo é você considerar que foram enviados esse montante de recursos em campanha de arrecadação para que ele quitasse eventuais dívidas. Se ele tem 2 milhões de dívidas, ele arrecadou 17 milhões, está sobrando 15 na conta. Lembrando quem tem que chorar a despesa somos nós, aqui da baixa casta, que temos impostos a pagar, que temos contas a pagar, e que muitas vezes a conta não fecha, porque o salário mínimo do cidadão não aumentou como deveria. Porque os impostos estão aí, né, cada vez mais nos sufocando e tudo mais. E que o Brasil está aí nesse processo de reconstrução, tem horas o governo acerta, tem horas o governo erra, isso faz parte do jogo. Agora, eu fico pensando na galera que fez esse Pix. Então, Juliana... O bom, sabe o que é o bom disso tudo? É que ninguém pagou taxa de transferência. Não, o banco perdeu. O que me chama a atenção nisso, e eu vou fazer uma observação aqui, é analisar a capacidade de Bolsonaro de arrecadar esses valores. Exatamente. Quando o presidente Lula disse que vencemos o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo, as declarações elas acabam movimentando toda uma situação de confrontação e enfrentamento. E chama atenção, qual político, na atual situação, que faria um chamamento público e um pedido para que se fosse enviado o Pix para ele pagar a conta, que ele teria uma arrecadação de 17 milhões. Então a gente chama atenção porque, na verdade, há um posicionamento político e uma agremiação em volta do ex-presidente que chama atenção. Exatamente. Então, politicamente, os analistas devem olhar para isso de uma outra forma. Não só 17 milhões em conta, mas sim a movimentação. Eu vou te perguntar, qual o político atualmente que ia pedir dinheiro o povo ia mandar? Pois é, não. Então, chama perfeito, bem atenção. Perfeito, Márcio. É um retrato claro do quanto o bolsonarismo ainda é algo vigente no país, forte, consolidado e que financia a ideia, né? A ideia da extrema-direita, a ideia de tudo que o Bolsonaro defendeu. E veja, a maioria das multas que ele tem a pagar são por
em disposições, com legislações de cidades e estados, por conta do comportamento, a cidade original, né? Dele, né? A cidade dele, de Miracatu. Eldorado, né? Miracatu, a região dele ali. Então, eu acho que o que fica pra gente muito claro é esse ponto que você traz bem, né? Da força do bolsonarismo e de quanto a capacidade de investimento que esses aliados têm na principal liderança do pensamento da extrema-direita, que é representado pelo Bolsonaro, e principalmente essa euforia, né, em manter isso vivo. Isso é uma euforia. Onde a imagem de um político é visto sempre como uma questão, as pessoas, político já tem uma versão natural, em que as pessoas fazem, até não vou falar nem desafio, né? Mas eu daria a ideia de qualquer outro político fazer esse chamamento, tem uma dívida para pagar, é preciso aí de 2 milhões, vamos no caso do AF, tem uma dívida para pagar, preciso de dinheiro. Chama aí os correligionários, chama a população, chama o Brasil e vê a contribuição que vai chegar. Isso via Pix, viu, gente? Na conta bancária, não é aquelas que vêm... Não é uma transação, é como você falou, não é uma transação ilegal. Você sabe para quem você está direcionando. Legal, você sabe quem aparece mandou, antes de você apertar o OK para transferir, aparece lá todos os dados, quem são as pessoas. Tá tudo lá, né? Tá tudo na conta bancária. E aí, se a gente o quarto já foi olhar, né? refletir sobre, claro, e vai ficar nessa vigilância constante, né? Não vamos esquecer que está rolando a CPMI sobre a questão do 8 de janeiro. Quem fez, quem financiou, quem apoiou os atos que aconteceram no 8 de janeiro no Congresso, no Palácio dos Três Poderes, né? No Palácio Presidencial, no STF, enfim. O que eu acho que isso representa para a gente é um alerta muito grande de como que são vistas as questões de posicionamento no país, porque apoiar financeiramente é dizer muito claro, falar, olha, eu apoio integralmente essa ideia, eu acredito nessa ideia. E isso é muito complicado num país que precisa unir pontas e precisa se reorganizar. Independente do governo que esteja, a gente precisa avançar a passos largos, porque a economia está aí, pedindo para que o país se reposicione, né? Não é só uma questão estratégica do país se posicionar bem diante dos outros países no mundo. Existe uma coisa que é todo dia, que é o salário da gente, que é o dinheiro que a gente movimenta para compra e venda dos produtos, enfim. Isso me chama muita atenção mesmo, assim. A gente está vivendo um processo de campanha para ajudar a Associação Em Cena Brasil, para arrecadar recursos que teve problemas no telhado por conta, né, do vendaval que tivemos há 2 semanas, e a gente sabe o quanto é difícil arrecadar, porque nem todo mundo tem disponível ali na hora. E, de repente, não mais que de repente... Se me perguntarem, Márcio, você está defendendo o Bolsonaro? Não. Márcio, você é contra o Bolsonaro? Não. Márcio, você é contra o governo Lula? Não. Márcio, você é a favor do governo Lula? Não. Sou a favor do Brasil. Só que a leitura que nós temos que fazer tem que ser clara. Não dá para você virar as costas e perceber que 17 milhões foram doados e você não entender que existe uma força política nisso. Sim. Muito grande. 10h42, vamos fazer campanha aqui. Acho que será que a gente arrecada 17? Bora. Começa agora no Pix do Marcos Chaves. 17 vamos ver aí como é que é a audiência. Se a gente vai dar. receber o número da audiência, já tá bom, né? Já tá bom. Qualquer coisa, viu?